Claro que me atinge. O Estreito de Hormuz está em conflito. E o óleo diesel já subiu aqui. Não é tão longe. Mas nós não devemos nos esquecer que o mundo hoje é um clique. E qual é a arma que eu tenho para combater? Eu vou pegar em armas, eu vou pegar em... É a minha energia positiva, é a minha oração, é o meu movimento de fé, pedindo por esses ilustres desconhecidos, mas que são tão humanos quanto nós. São almas que sofrem pela fé, que é diferente da nossa, mas que nunca devem ser discriminados. A nossa oração hoje vai para aqueles que padeceram conflito, os libaneses, os iranianos, os iraquianos, toda a população do Oriente Médio. Que assim seja. Senhor Deus, nosso Pai, graça te damos por termos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, buscando a tua santa orientação. Que a sua mão desça sobre as nossas destras, nos guiando, nos iluminando. Pedimos que o Senhor acalente o coração de todas as vítimas dessas guerras insanas e que ilumine o coração e a mente dos governantes que as provocam. Que isso tenha fim. E que o Senhor acolha esses espíritos desencarnados por esses conflitos, confortando as almas daqueles que partiram e dos que ficaram aqui. Abençoe os nossos trabalhos, guarda os nossos lares, perdoa as nossas faltas e proteja-nos de todos os males. Pedimos às falanges curativas que fluidifiquem as nossas águas, que curem todas as dores do nosso corpo e principalmente do nosso espírito. Guarda-nos e ilumine o nosso amigo Paulo Almeida na noite de hoje. Que as palavras que ele venha trazer sirvam de conforto e conhecimento para cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Meu querido Paulo. Se a gente ia continuar, está tão bom. Boa noite a todos. Que Jesus siga nos iluminando. Aí, hoje é sexta-feira 13. Aí eu me lembro que eu fiz uma exposição na Casa Espírita em Ararama, numa sexta-feira 13. E de agosto, era mais grave. E aí, de maldade, quando a pessoa me pediu um tema, eu dei o tema Bruxas e Superstições. Aí fui para lá no dia 13 e estou fazendo a exposição, caiu um temporal, raio, a vontade de rir foi imensa, mas eu consegui me controlar. Mas eu estou falando isso porque eu não sei se eu sou supersticioso, para falar a verdade, mas a maioria de nós é alguma coisa assim. A superstição, ela remete a um temor, um medo, um pânico que a gente possa ter acerca de alguma coisa e nos socorremos com aquilo que seja o objeto que nos suporta, né, que nos faz assim estar protegidos de alguma coisa maior que possa nos acontecer. Eu penso que é um estágio natural da nossa vida, já que a gente está falando de evolução. Ainda temos alguns traços de medo, de superstição, de insegurança, né? Porque faz parte da nossa trajetória espiritual, da nossa evolução. É claro que nós sabemos que nenhum de nós veio a esse mundo somente para vivenciar uma vida física, depois ir embora, a mãozinha assim, para o céu, para o inferno, para o cabeça assim, sem que tenhamos um esforço próprio no sentido de promover algum tipo de melhora, algum tipo de conscientização, algum tipo de indagação acerca do nosso papel, o que nós representamos aqui na Terra, o que fazemos aqui encarnados. Penso eu que
como nunca duvidei da vida espiritual, desde menino, muito embora tivesse sido católico até boa parte da minha vida, mas nunca achei que a coisa se resumisse a uma única estadia aqui na Terra. Sempre tem que ter um plano espiritual. Tive muitas evidências, acompanhamentos em outras vertentes religiosas. Então, para mim, isso foi uma coisa que me trouxe uma certeza de que realmente não acaba aqui com essa existência física. Eu fico pensando que quem não tem essa convicção que eu tenho pessoalmente, como deve ser complicado, né? Viver as agruras dessa vida, viver as dores e sofrimento, né? Num mundo assim tão conturbado, e não compreender exatamente por que essa situação acontece. Essa tragédia do Oriente Médio, né, que nosso irmão aqui mencionou e que endereçou suas preces a todo esse povo tão sofrido, a gente percebe que realmente há um descompasso muito grande. Nós estamos no ano 2026, né, e o Cristo, quando teve entre nós, exatamente nos trouxe a mensagem amorosa de que devemos nos amar incondicionalmente, amar como nos amamos, né? Então a gente fica dentro, assim, eu não vou dizer surpreso, porque a doutrina nos diz que são traços marcantes da evolução de cada cabeça. Então, quem fomenta a guerra, quem fabrica arma, quem tem uma vida desregular em relação ao contexto social, evidentemente tem o seu ponto de evolução, que é claro não pode ser equiparado a quem já tem uma compreensão, um compromisso com a paz, ou quem se envolve efetivamente em boas ações, em ajudar ao próximo, como Jesus nos recomenda até hoje. Então, esses são pontos que evidenciam a diferença evolutiva de cada um de nós, o degrau em que cada um de nós se situa aqui na Terra. Mas essa história, ela começa bem lá atrás, né? Quando nós fomos criados, né? Fomos criados para estar aqui nesse mundo, cumprindo todo esse processo evolutivo, né? Porque a evolução é uma coisa que pertence não só aos seres orgânicos, aos seres espirituais, mas também à própria constituição geológica do planeta. Tudo evolui, tudo se transforma, nada fica estacionário, nada mantém a mesma forma para todo o sempre. A gente sabe que a nossa Terra, ela passa por transformações geológicas na flora, na fauna. A gente sabe que aqui já existiram animais que hoje não existem mais, os que tem hoje possivelmente ao futuro não existirão, porque tudo está muito vinculado a uma necessidade evolutiva do planeta para receber aqui aqueles espíritos que vêm cumprir os seus compromissos físicos aqui na Terra, no intuito de se melhorarem e de se alcançarem um nível de espiritualização maior. Nós sabemos que o processo evolutivo ele comporta, primeiro de tudo, a busca da evolução se dá primeiro, pela lei do progresso, né? Porque todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. A lei do progresso atinge a todos. Podemos falar do progresso material, do progresso intelectual e, sobretudo, do progresso moral. Vamos dizer assim, é um caminho sem retorno, né? Alguns pelo caminho permanecem estacionados, mas nunca retrocedem, nunca dão uma resinha lá para trás, né? A evolução, a partir do momento que a gente conquistou o livre-arbítrio, é uma característica muito nossa, né? Nós temos a intenção ou não de evoluir. Empregamos ou não os meios que possam nos levar a um passo mais adiante nessa nossa trajetória. É claro que cada um de nós, por sermos individualidades, temos uma característica diferente, abraçamos interesses diversos, parecidos, mas diversos no interior de cada um de nós. Nós que estamos aqui, com certeza, temos uma ideia da espiritualidade, alguns assumiram o compromisso de trabalhar, de estudar, outros veio por frequentar, por conhecer, mas são passos que cada um de nós dá nesse rumo evolutivo.
E a lei do progresso, ela é responsável por tudo isso, porque ainda que a gente não queira, fatalmente todos nós iremos progredir, todos nós iremos evoluir. O tempo que cada um vai levar depende exatamente do interesse de cada um, né? A gente, quando fica rogando a Deus que nos impulsione, que faça isso, que faça aquilo, se esquece que, na verdade, nossos hábitos, né? a nossa determinação, a nossa vontade, o nosso encontro com essa doutrina, com as lições de Jesus, são exclusivos da nossa percepção, são exclusivos da nossa escolha, né? Os nossos irmãos do plano espiritual, eles nos aconselham, eles sopram as coisas que precisam soprar para cada um de nós, mas é uma decisão nossa, né? A gente sempre fala que nós somos artífices do nosso destino. Nós somos artífices das nossas alegrias, das nossas tristezas, dos nossos sofrimentos. A gente muitas vezes coloca a culpa das nossas mágoas, das nossas dores, e o outro em espíritos obsessores, etc. e tal, mas nos esquecemos de que a origem de cada um desses fatos, via de regra, começa com alguma ação ou omissão nossa, lá atrás, ou nessa vida, né? Isso acaba se cristalizando mais adiante, porque a lei é justa, né? Por ela ser justa, ela não permite que nenhum de nós tenha algum tipo de vantagem em relação ao outro. Ou seja, nós não podemos prejudicar alguém ou humilhar alguém em vantagem pessoal nossa, sem que a gente tenha que mais adiante resgatar, corrigir, consertar, adecendo algumas questões que precisamos enfrentar para que nos sirva de alerta acerca disso, né? Então, pela lei do progresso, a gente entende que precisa trabalhar nesse aspecto. E isso se dá por uma questão chamada reencarnação. Eu gosto de dizer, não só eu, mas muitos, que é a chave de tudo isso é a reencarnação. A ótica da reencarnação transforma a nossa vida. Traz para cada um de nós um critério de justiça muito grande, né? A reencarnação, a gente se defronta com aquelas nossas ações passadas vestidas com uma outra roupa. Mas o confronto, o reencontro com essas questões é exatamente o que nos faz, de repente, perceber o quanto nós estávamos errados no passado, ou o quanto nós estávamos certos na medida que também não vamos nos defrontar somente com mazelas, mas também com alegrias advindas do nosso proceder correto em pretérito às eras. Entendeu? E ela se destina, a reencarnação, ao nosso aprimoramento moral e intelectual, né? A reencarnação, ela não se dedica efetivamente somente a gente pagar os nossos pecados, resolver os nossos conflitos, né? Receber as dádivas pelas boas atitudes. Na verdade, ela se destina ao nosso aperfeiçoamento pessoal, à nossa evolução pessoal, não só no aspecto moral, mas também no aspecto intelectual, né? A intelectualização do homem, ela deve acompanhar o crescimento moral de cada um. A moral, preferencialmente, sempre na frente, porque quando a intelectualização precede a moral, às vezes a situação fica complicada. Quando a gente adquire um cabedal de conhecimento muito grande do ponto de vista intelectual, aí podemos ser tomados pelo orgulho, pela vaidade, e a gente pode prejudicar a nossa evolução moral. O ideal é que elas caminhem juntos. Eu penso, pessoalmente, que preferencialmente, se alguém avançar mais um pouquinho, que seja no aspecto moral. Isso sou eu que estou dizendo, tá? Não vou aqui dizer que isso está nos livros, porque a codificação, ela nos traz a regra, mas a interpretação é de cada um de nós que lê e que conclui, certo?
E tudo isso nos tem uma coisa chamada responsabilidade pessoal. Tá? A responsabilidade pessoal é nossa. Né? Nós assumimos, à medida que nós evoluímos, uma responsabilidade por tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós acrescentamos na nossa bagagem. Né? E quanto mais a gente entende, quanto mais a gente compreende, quanto mais nós recebemos esse tipo de coisa, mais aumenta a nossa responsabilidade, mais nos tornamos responsáveis. Se nós aprendemos sobre o amor, ainda que paridamente, mas já aprendemos a amar alguém, começamos a aprender, porque acho que verdadeiramente, na essência mesmo, talvez nós não saiba ainda amar, como Jesus falou. Mas a gente já está nessa vereda, o nosso nível de responsabilidade ou o amor é muito grande. Ele não pode ser pela metade, distorcido em favor de alguma concepção pessoal nossa. Porque amar não é só amar uma pessoa e só de ver as qualidades, ficar afogado em carícias, em serenidade, em tranquilidade. É sobretudo amar uma pessoa, é sobretudo apontar os seus equívocos, é orientar no caminho da evolução, dar bons conselhos. O amor, ele é lindo, maravilhoso, quando a gente chega naquele ponto de compreender inteiramente em toda a sua essência. Mas enquanto a gente vive o amor do modo que nós podemos e nós conhecemos praticar, a gente tem que viver em plenitude. Assim como nosso irmão falou, nós devemos dirigir as nossas preces ao povo do Oriente que padece tantas dores, tantas agulhas, tantos sofrimentos, tantas separações, vitimados pela guerra. Isso é uma forma de amor. Não é aquele amor que a gente empurra a sujeira por baixo do tapete, é aquele amor que abraça os sofredores, é aquele amor que compreende que um traço marcante da nossa evolução pessoal exatamente é ter esse tipo de compreensão. Então é uma responsabilidade pessoal muito grande que a gente vai agregando cada vez mais, a cada passo que a gente dá, a cada concepção nova que a gente aprende, a cada revisitação que nós fazemos nas palavras de Jesus, a gente aumenta efetivamente esse novo nível de possibilidade e de responsabilidade. Enquanto isso, a gente tem essa vivência toda passando exatamente pelas provas e expiações que a gente tem aqui na Terra. Esse tipo de pensamento, de fazer essa prece para aqueles que sofrem, para aqueles que estão desregrados da vida, para aqueles que estão afastados do amor, para aqueles que não compreenderam a essência do amor e da caridade, é um compromisso de quem realmente começa a compreender, de quem começa realmente a entender a dinâmica da vida. Né? A gente sabe que aqui na Terra a nossa felicidade é relativa. Né? Nossa felicidade não pode ser completa porque outros aqui na Terra são infelizes. No entender de Jesus, quando ele falava que tudo se transformará, que a transformação desse planeta só se dará quando não existir nenhum único sentiu uma vírgula, ponto. Ele significa que a transformação inteira da humanidade terá que estar aperfeiçoada para que a gente possa sair dessa nova era que se inicia, a era da regeneração. Ou seja, a regeneração só se cumprirá ao final de toda a humanidade, entendendo a lei de amor, justiça e caridade, ainda que não plenamente aperfeiçoados, mas todos já compromissados com o bem, sem nenhum traço de equívoco em nossa vida. Então, esse tipo de pensamento é que nos leva a vibrar por aqueles, quer dizer, que nos leva o dever de vibrar por aqueles que não abraçaram esse caminho, por aqueles desgarrados no caminho, a quem nós devemos ardentemente endereçar as nossas preces. As preces são de caráter geral, mas principalmente
para aqueles que desconhecem ou ainda não enveredaram pelo caminho do amor. São seres em evolução, como nós, estão evoluindo. Se a gente lembrar que lá atrás, quando nós fomos criados, praticamos toda a série de desordens, muitas delas praticadas pelo nível de ignorância que tínhamos ainda, pelo nível de desconhecimento. Porque uma coisa é você praticar atitudes das quais você conhece as consequências ou inteiramente a extensão dos seus atos. E outra é você conhecer a extensão, saber das consequências e deliberadamente praticá-las. Isso realmente é uma coisa grave para quem já começa a compreender. É onde aumenta a nossa responsabilidade pessoal em tudo aquilo de valor que nós já conseguimos agregar em nossas vidas. E por isso que a gente enfrenta as provas e expiações exatamente no planeta que nesse momento ostenta ainda essa característica dessa transmutação para o mundo de regeneração. Então, a gente passa por fases da evolução, passa de um estado de ignorância para de maior compreensão do universo, da natureza e das leis divinas. A frase de Leon Denis, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. É uma ação direta em nossas vidas. Todos nós, querendo ou não querendo, acabamos embarcando nele. Então, simboliza esse processo, né? As etapas desse processo de evolução, primeiro, o autodescobrimento. Né? Devemos conhecer-te a ti mesmo. Devemos buscar compreender as nossas nuances interiores, né? Aquilo que só confessamos para nós mesmos, né? Aquilo que não demonstramos. Né? Enquanto encarnados, a nossa maneira de comunicação é verbal. Então, eu posso estar dizendo coisas maravilhosas para você, mas meu pensamento, ser muito ruim, está conectado com coisas equivocadas. Né? É onde a gente dissimula, onde a gente disfarça o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso cabedal de maldades e de pensamentos negativos. Né? É nesse momento. Então, a gente está encarnado falando um para o outro, mas o nosso pensamento permanece indevassável para o nosso interlocutor. Quando a gente desencarna, aí a coisa pega, porque a linguagem dos espíritos é a linguagem telepática. Aí a gente fica desnudo, né? Porque o pensamento é contínuo e a gente acaba revelando realmente quem nós somos. Então, das primeiras fases da evolução é exatamente esse autodescobrimento, né? Saber realmente quem nós somos, o que nós pensamos, o produto das nossas ações. Né? E essa fase evolutiva passa pela observação consciente do pensamento, ou seja, devemos conscientemente observar aquilo que nós pensamos. Né? A gente precisa aprender a destacar o que é o nosso pensamento próprio e o que é o pensamento sugerido pelos nossos detratores espirituais. Né? Porque, dado o nosso estágio mortal, a gente tem muito mais queda, vamos dizer assim, pelos pensamentos equivocados do que pelos pensamentos salutares. Né? E a gente recebe os dois, a gente acaba pendendo por aqueles da nossa conveniência, que nos agrada diante da vida que nós levamos. Então a gente precisa, primeiro de tudo, ter essa observação consciente dos nossos pensamentos. Tipo assim, isso serve para mim? Serve, é uma coisa legal para a minha vida. Mas e para os outros? Isso se acontecer comigo, eu vou estar prejudicando alguém? É bom para o outro? Mas Jesus não falou que eu devo amar o próximo como a mim mesmo? Como é que isso pode ser bom para mim se para o outro não? Então, é um exemplo, claro. Tem muitas formas de você ter uma análise consciente do seu pensamento. Mas a gente deve realmente vigiar os nossos pensamentos. Né? Tipo assim, está pensando em uma coisa, esse pensamento não é meu. Eu não sou assim. Eu não estou pensando nesse tipo de coisa. Aonde vai me levar esse tipo de pensamento? Né? Então, compete a cada um de nós vigiar os nossos pensamentos e as nossas emoções. E partindo disso, né, a
a gente tem que promover a nossa transformação interna, né? Que é a mudança dos padrões através da meditação e práticas conscientes. Né? E temos também que ter a lembrança de si, a lembrança de nós mesmos. Lembrar quem nós somos ainda. Né? E que o mero contato com esse tipo de conhecimento não nos transforma. Que a gente ainda carrega nossos vícios, nossos equívocos dentro de nós. Então não é só o contato. Nós temos que lembrar o que nós somos e agregar isso para dentro de nós mesmos, para que possamos operar verdadeiramente essa transformação. E quais são os sinais e sintomas de tudo isso? Aumento da empatia, intuição aguçada, necessidade da solidão, que às vezes a gente precisa ficar sempre no espectro dos nossos pensamentos, né? Das nossas ideias, para decodificá-las e transformá-las em algo que nos seja realmente útil. Ter uma conexão com a natureza, a mãe natureza, ela é repleta de ensinamentos. Né? A natureza, nós extraímos da natureza nosso meio de vida, né? Os alimentos, extraímos da natureza os medicamentos, a sabedoria naquela natureza, essa é uma criação de Deus. A natureza é perfeitamente encadeada, né? E sempre surpreendente. Há um tempo recente assisti um documentário na Netflix chamado Fungos Fantásticos. Começou chatinho, depois estava. Tá? Fungos Fantásticos. Desculpa, eu estou falando no microfone. Eu sou indisciplinado. Então, Fungos Fantásticos, eu aprendi uma coisa muito legal que eu desconhecia até então. Que as árvores, as plantas, elas todas se comunicam entre si através de uma chamada rede micelial. Essa rede, ela são tentáculos fininhos que vão se entrelaçando. Então, há uma comunicação genética biogenética, não é outro nome, entre as árvores. Olha que coisa maravilhosa. Aí que se transmitem, não como o nosso pensamento com isso, mas de uma maneira natural, trocas de informações celulares, né? Coisas que acontecem por um processo que não envolve o pensamento ininterrupto como nós. Então, a natureza nos proporciona conhecimentos e exemplos fantásticos. Né? Quem não admira, né, o mar, as estrelas, as florestas, né? Tudo criação de Deus. Né? Então, a gente precisa ter esse contato também. Né? A gente ficar olhando só para o concreto, para as construções atuais, e tira de cada um de nós exatamente essa coisa maravilhosa que nos traz tanta energia. Nós sabemos que, por exemplo, caminhar naquele pedaço úmido da areia onde a arrebentação queda no mar, é energia pura. Nós ficamos super energizados quando andamos por aí. Isso é uma coisa acessível a qualquer pessoa, principalmente os que moram no litoral. Né? Quem não mora no litoral, se abraçar uma árvore, né, e sentir aquela energia pulsante, você absorve aquele conhecimento. São coisas que a gente não dá importância, não liga e até não acredita que sejam capazes de acontecer, mas são capazes de acontecer sim. E a gente precisa usar isso em nosso benefício. Muito bem. A evolução espiritual é entendida como um processo contínuo e gradual. Por que contínuo? Porque não cessa. A evolução não cessa. E é gradual por quê? Porque cada um de nós tem uma caminhada diferente. Né? Nós não caminhamos no mesmo mundo. É gradual, porque vai aqui, vai ali. É gradual também para quem caminha, porque a gente de repente não consegue fazer tudo o que deveria fazer numa única encarnação. Então, pega aquele pedacinho e vai levando para adiante. Agora, contínua é para todos. Certo? No seu nível mais fundamental, o espírito começa a sua trajetória de evolução na forma mais primitiva, como a matéria atômica, como átomo. Aqui ele ainda não possui consciência individualizada, mas está começando a se manifestar de forma primitiva. É quando nós somos criados, simples e ignorantes.
A questão 115 do Livro dos Espíritos trata de um dos pontos centrais da doutrina, a origem dos espíritos e a sua evolução moral e intelectual. A resposta dada é que afirma que Deus não criou espíritos bons ou maus. Não, nós somos criados de bonzinho e mesmo mal. Deus não criou o espírito para ser bandido, para ser ladrão, assassino. Não criou o espírito para ser anjo. Não, criou sim. Todos fomos criados para ser anjos. Mas temos que conquistar essa condição através da produção das nossas ações. Então, a gente vem de lá, né? Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, em estado de inocência e falta de conhecimento, mas com potencial para aprender, para crescer, para evoluir. E, de um modo geral, ao serem criados, eles não têm o conhecimento de si mesmo, nem a compreensão das leis universais. Quando somos espíritos simples e ignorantes, nós somos como crianças, inocentes, não compreendem exatamente a extensão dos seus atos, não têm ainda intelecto nem padrão moral que lhes possibilite entender completamente essas questões das leis naturais, das leis divinas. Então, é um processo de aprimoramento, de evolução. E, através da reencarnação, o espírito vai galgando, né, vai evoluindo a cada passo, adquirindo a consciência, até que chega um momento em que ele adquire o livre-arbítrio. Mas quando ele adquire o livre-arbítrio, isso também não significa que conquistou o livre-arbítrio imediatamente ele tem a visão completa, geral de tudo, e a partir daí ele ficou obrigado a produzir as modificações necessárias. Não. Ele conquistou o livre-arbítrio, mas ele vai vivenciando aos poucos essa conquista, vai aprendendo a lidar com essas conquistas, vai se disciplinando no exercício do livre-arbítrio para que ele possa, então, mais adiante, no domínio do livre-arbítrio, verdadeiramente poder distinguir o que é correto, o que é equivocado e continuar no seu processo evolutivo. Né? Porque a moralidade do espírito é o aspecto mais importante da evolução. O mais importante da evolução é a moralidade, depois a intelectualidade, que eu ainda falei um pouquinho atrás para você. E aí, a gente chega à questão 114 dos espíritos, que trata do conceito da evolução moral e intelectual dos espíritos. Né? Os espíritos não são bons ou maus por natureza, eles têm o potencial de se melhorar. Isso ocorre ao longo de múltiplas existências. A Cris, minha companheira, ela gosta de falar isso. Né? Nós somos perfectíveis, não somos perfeitos, mas somos capazes de nos tornar perfeitos. Somos perfectíveis, somos seres que podemos conquistar a perfeição a partir do nosso proceder, da agregação dos conhecimentos e do cabedal de atitudes que nós possamos ter em função disso. Né? Então, à medida que adquire experiência, aprimora moral e intelectualmente. Aí vem a pergunta seguinte: como os espíritos podem gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal, se na origem ainda não tem consciência de si mesmo? Exatamente por esse processo evolutivo. Na origem, por não ter consciência, eles precisam passar por essa evolução sistemática. Interessante, né, realçar que nas nossas primeiras encarnações do estado primitivo eram encarnações rápidas. Né? Ninguém durava 80 anos, porque eram rápidas, elas se destinavam exatamente a esse processo evolutivo. Então já vinha daqui a pouco embora, reencarnava logo, porque naquela ocasião nenhum de nós estava amarrado pelos compromissos equivocados, assumidos. Não existia essa consciência do bem e do mal. Então não havia necessidade de você ficar na erradicidade, pensando na consequência das suas ações, você não sabia direito exatamente o que você estava praticando. E a partir daí as encarnações eram muito rápidas. Depois elas foram ficando mais espaçadas. Né? A gente sabe que, por exemplo, eu já passei da expectativa de vida, já gastei o principal, o juro, e estou gastando a correção monetária nesse momento, certo? Enquanto der, eu vou ficando por aqui.
E a gente sabe também que uma das consequências da nossa evolução exatamente é o aumento da nossa etapa de reencarnação. A gente sabe que lá em Júpiter, por exemplo, que eu gosto de dar como exemplo, porque é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, cada encarnação em Júpiter dura entre 500 e 700 anos. Porque eles não têm um corpo físico, não são mais, como é que se diz, atormentados pelos resgates que precisam fazer, já atingiram o nível de consciência que lhes permite ficar felizes quando vão reencarnar, porque é meramente um ato evolutivo. Não tem sofrimento, não tem dor, não tem apodrecimento do corpo, porque lá a matéria é fluídica. Então a gente percebe que o aumento, a expansão dos períodos encarnados, ainda que lá a encarnação seja do ponto de vista espiritual, mas é uma encarnação, ela vai aumentando gradativamente, porque a gente não precisa reparar mais ou reparar tanto, né? Por isso que no estado primitivo as reencarnações eram mais rápidas, pudesse ir, voltar, começar a ampliar até chegar ao ponto que nós estamos. Eu, por exemplo, eu estou velhinho, eu estou por aqui, né? Lá atrás, com certeza, já tinha levado embora há muito tempo, né? Então, a lei do progresso, na questão 116, aborda uma das ideias mais consoladoras do Espiritismo, a inevitabilidade do progresso dos Espíritos. Kardec pergunta, a resposta é que ninguém vai permanecer eternamente numa situação inferior, numa situação de dor ou de sofrimento. É inevitável que cada um de nós evolua. A exceção de perguntar, mas aqueles que não querem, que insistem na maldade, vai chegar o dia. Eles podem estar nesse momento estacionado, eles sabem que o carro deles não dá ré, só avança, pode estar enguiçado, parado, mas fatalmente vai chegar o dia em que eles vão ter esse tipo de percepção, porque nós temos dentro de nós um conceito que nos faz pretender ser felizes. Né? E esses conceitos equivocados de felicidade, às vezes, nos levam a ficar estacionados em determinadas situações. Mas a gente não consegue ainda compreender a essência da felicidade, o que realmente nos torna felizes. A gente fica ainda preso a alguns equívocos e que a gente supõe que sejam objeto da nossa felicidade, mas que na verdade não são. Então, por conta disso, esses espíritos equivocados que ficam agarrados a essa ideia, um dia se pensarão disso, né? Porque você vai criando dentro de si, vai criando uma consciência, ainda que você ache que não, que te força a perceber que aquilo ali não serve de nada. Existem coisas maiores para você conquistar. A gente lembra também, esses irmãos que ainda estão nesse período estacionados, eles também têm um assessoramento do plano espiritual. Nenhum de nós nunca está sozinho. E eles têm lá aquelas boas intuições que chegam, e um dia eles acabam se rendendo e se compromissando com as suas próprias evoluções. Então, o espírito, ao longo da sua evolução, ele não pode ser pior do que era, voltando a estar no fim de moralidade ou conhecimento. Então, a gente tem algumas coisas que nós devemos fazer como forma da gente prosseguir nesse nosso estágio evolutivo. A gente começa com a prática da oração diária. Né? A gente deve orar, né, diariamente. Eu confesso para vocês que em casa eu só oro uma vez, só pela manhã. Não recomendo que ninguém faça isso. Cada um ore do jeito que der, do jeito que quer. Aqueles que agradecem a refeição, aqueles que oram antes de dormir. Eu, pessoalmente, me harmonizei orando na parte da manhã. Mas o que é uma oração? A gente tem uma compreensão exata do que é orar, né? A gente de manhã chega da glória, a irmã deixa a criação como a gente fazer uma Pai Nosso, será que isso é oração? Né? A gente sabe que o livro do Evangelho fala que a melhor oração é aquela que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a caridade. Caridade, leia-se amor. Né? E também tem aquela recomendação de quando for orar, recolha-te
e afaste qualquer sentimento ruim do seu coração, qualquer amargura, qualquer ódio, qualquer relação complicada. Se harmonize com você mesmo, né? Recolha-se, né? Dentro de si, pense em coisas positivas, pense bem em relação a alguém que você tem algum problema. É a melhor maneira de você se afinar com ele. Pense o quanto as pessoas sofrem no mundo sem ter o amparo que cada um de nós tem. Aqueles que têm fome enquanto nós nos alimentamos, aqueles que padecem de dores enquanto no momento não sentimos nada. Esse tipo de pensamento é uma oração. A atenção que você dá para uma pessoa que está vivendo um momento ruim é uma oração melhor do que você rezar um Pai Nosso sem pensar na profundidade das coisas que você está dizendo. Então, fazer oração é a nossa comunhão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade de luz. Mas essa comunhão se dá exatamente por essa quebra das barreiras que nos afastam disso. Essa quebra dessas barreiras é exatamente esse tipo de consciência, esse tipo de sentimento que nós devemos ter. Medite na palavra. Meditar na palavra é a leitura que a gente faz. A gente lê uma página do Evangelho, uma página edificante, uma página que seja instrutiva. Medite sobre aquilo que você lê. Não aceite aquilo como um mero depósito de conhecimento no seu intelecto. Mas medite acerca do que aquelas palavras verdadeiramente querem te dizer, para que você possa saboreá-las, compreendê-las e agregar ao seu conhecimento. Cultive a obediência. Isso é uma coisa difícil para cada um de nós. A gente confunde obediência com subserviência. São coisas completamente diferentes. Né? Cultive a obediência aos bons princípios. Né? Cultive a obediência às lições de Jesus. Obedeça às leis de Deus. Obediência é você entender que alguma coisa maior do que você te traz uma mensagem, um comando, que é interessante que você obedeça. Né? Se a gente trabalha e recebemos uma ordem, e se a gente desobedece, a gente está arriscado a perder o emprego. Não é isso que acontece? Então, se Jesus nos dá uma ordem amorosa de que nós devemos praticar a caridade e a gente desobedece, a gente não vai perder o emprego, não vai perder a chance de evoluir, nada disso, mas a gente vai se atrasar, vai ficar pelo caminho. Então, pratique a obediência às coisas boas, às coisas construtivas, às coisas que realmente te elevam. Busque a comunhão, participe de uma comunidade de fé para ter apoio, aprendizado mútuo e adoração conjunta. É o que nós fazemos aqui na Casa Espírita. Nós fazemos a comunhão dos nossos interesses, no sentido de aprender sobre o amor, a justiça e a caridade, no sentido de nos tornarmos pessoas melhores, no sentido de nós buscarmos a evolução. Aplique o amor e o perdão. Penso que isso aqui é complicado, para muitos de nós. Aplicar o amor. Como é que a gente vai aplicar o amor se a gente não conhece inteiramente? Essa é uma tarefa que cada um tem que resolver por si. Não é Deus, não é Jesus, não são os nossos mentores espirituais que vão fazer essa parte por nós. Eles nos dão a diretriz, mas nós é que executamos. Né? E o perdão, então, isso é uma coisa complicadíssima. Né? O perdão é a gente se reconciliar com aquilo que a gente considera o mal. Eu, pessoalmente, acho que o perdão não é esquecer. O perdão é lembrar do fato sem que ele nos cause mais nenhum dano, que a gente dê por superada aquela questão. Então, aplique o amor e o perdão e sirva. Né? Existem muitas maneiras de servir. Eu, há muitos e muitos anos atrás, eu vi um mote da campanha da CNBB, né? Federação Nacional do Bispo do Brasil, que dizia o seguinte: descubra a felicidade de servir. Que coisa legal, né? Servir. Quem compreende o que é servir
realmente é uma felicidade. É a pessoa se sente feliz por poder servir. Até depois, mais anos mais tarde, transformei isso num estudo que eu fiz até em algumas classes. Né? Descubra a felicidade de servir. E nós temos também a renovação da mente com a correção. A gente vai corrigindo os nossos equívocos, vai agregando aquilo que a gente vai aprendendo, né? E vai remodelando, corrigindo o nosso pensamento, a nossa maneira de ser. Né? E quando a gente faz isso, é o chamado despertar espiritual, né? Que é um processo de expansão da nossa consciência. Os principais sinais e características, né, do aumento da consciência são a sincronicidade, que são as ocorrências frequentes de coincidências significativas. Elas começam a acontecer, e você vai estabelecendo uma sincronia com esses fatos, isso vai auxiliando nesse processo evolutivo. Depois tem a mudança de valores, quando nós nos desapegamos das coisas materiais, das antigas crenças, e passamos a ter uma fé raciocinada, baseada na lei natural e nos critérios de amor que Jesus nos trouxe. Depois nós temos a intuição e a empatia, porque nós temos a sensibilidade aguçada, maior compaixão e a conexão com a natureza que eu já falei para vocês. É isso? E como é que ocorre esse desenvolvimento do processo natural? Esse processo, o processo evolutivo, se dá às vezes pela dor. Né? A dor, muitas vezes, ela nos faz pensar, nos faz refletir, ela, por ser aguda, ela transforma o nosso pensamento na busca da origem do que causou. E aí a gente começa esse processo. Né? E pode ser pela leitura, né? Pelo conhecimento da leitura, pela prática amorosa. De alguma maneira a gente acaba se iniciando, porque o chamado é muito forte de quem adota o caminho da renovação, positivamente falando, como medida para modificar o nosso interior. Né? O autoconhecimento tem aquela investigação de nós mesmos, cada viajar para dentro de si, prática meditação, orientação, leitura do tempo, autodesconhecimento, transformação interna, que é meramente a ação, e saber que nós temos um corpo físico, que é a nossa carcaça material, onde se manifestam aquelas coisas que a gente precisa levar gravadas no nosso corpo perispiritual. No perispírito, nós sabemos, é o envoltório do nosso espírito, onde ficam registradas as nossas ocorrências aqui nesse mundo terreno. Então, as nossas coisas boas, nossas coisas equivocadas, elas não se desfazem quando o nosso corpo vai ao solo, elas ficam gravadas no nosso perispírito. É a nossa malinha de viagem para o plano espiritual. Por isso que é bom a gente ter uma mala pesada de coisas boas e leve de coisas não tão boas, para que a gente, quando chegar no plano espiritual, e que se defronte de uma maneira aberta com todas as nossas atitudes, e a gente possa perceber a consciência, a consequência de cada uma delas no nosso processo evolutivo. Então, a evolução é um processo natural, contínuo, que não tem freio em cada um de nós. E que a gente, às vezes, opta por dar uma paradinha, mas ele vai seguindo. E um dia a gente chega lá. É difícil, é complicado, porque todos nós ainda somos muito agarrados às coisas aqui da Terra. Quando a gente está aqui na Terra, se vê diante de tantas facilidades, tantas coisas interessantes, sim, porque a vida de encarnado, ela tem muita coisa interessante, né? E a gente acaba se encantando mais com elas, esquece da transitoriedade da vida corporal, né? E a gente deixa, às vezes, em segundo plano, as nossas condições espirituais.
Mas eu penso que, para aqueles que já perceberam que existe esse tipo de diferenciação, para aqueles que, como nós estamos aqui, dando os nossos primeiros passos na codificação espírita, para aqueles que, como nós, começamos a entender as lições de Jesus, temos o princípio do amor já estabelecido, né, em cada um de nós devemos procurar dar ênfase a essas questões. É claro que isso não significa que nós devemos nos tornar as setas, né? Viver só com o espírito. Não, porque nós temos necessidades materiais e elas são satisfeitas aqui na Terra. A ninguém é negado usufruir das coisas que conquistou naturalmente aqui no seu trabalho honesto, filho de seu Senhor. A ninguém é negado nada disso. Não é negado a ninguém ter uma condição mais próspera. O que pega é que, se essa condição mais próspera, a gente não fizer uso desses recursos, ou um bom uso desses recursos. Mas a ninguém é negado viver as condições materiais, desde que o nosso comprometimento maior seja exatamente com as coisas do plano espiritual. Ter alguma coisa a mais, ter um padrão monetário maior, empregar isso, assalariando pessoas, contribuindo para a melhoria, fazendo doações, é um significado bem robusto na nossa trajetória espiritual. Evoluir não é complicado. Talvez falte para muitos de nós, eu me incluo nesse rol, um pouco de maior dedicação, um pouco maior de crença realmente nos capítulos, nas questões trazidas pela codificação espírita. Às vezes a gente parece que vive num mundo paralelo. Nós acreditamos na codificação, acreditamos nas lições de Jesus, mas é como se a gente estivesse vendo na televisão, a gente estivesse no sofá e as coisas acontecessem lá no mundo televisivo. A gente precisa pular para dentro da televisão, ficar agregado nisso tudo e ter uma participação muito mais ativa. Porque aí, se a gente conseguir agregar esse conceito de moralidade, o conceito de intelectualidade, a gente dá um salto grande na nossa evolução. Ou seja, a gente precisa aprender a evoluir. Então, meus irmãos, eu agradeço a paciência de vocês, a atenção, o carinho. Vocês não reclamam, ficou todo mundo quietinho, ninguém desvaia para mim, pô, legal demais. Um beijo em vocês todos. Aplauso imerecido, mas eu aceito. É uma alegria que se renova a cada encontro, né? Cada demonstração de conhecimento do nosso amigo que vem nos iluminar. Bom, eu queria fazer uma correção aqui. Na terça-feira, o estudo é alternado. A nossa irmã Ingrid, com os estudos de Joana de Ângeles, está começando, aliás, um excelente estudo. E na outra terça-feira, ela divide o palco comigo. Então, nessa terça-feira sou eu, gente. Não são as básicas do Espiritismo, tá? Bom, isso posto, correção feita, vamos passar à segunda parte do nosso encontro, que é a aplicação do passe. Esse momento não é obrigatório, mas você que vai participar, está na hora de deixar as forças positivas entrarem no seu coração. Pedir a ajuda dos espíritos de luz, os espíritos que estão nesta casa, nos guiando. Senhor Deus, nosso Pai, conduza as mãos dos nossos trabalhadores, guiando
na aplicação dessa transmissão de energia e que ela faça uma corrente do bem, abençoando a cada um que entre naquela sala. Guarde os nossos trabalhadores, proteja os nossos familiares e tome conta de todas as nossas intenções. E assim seja. Meus irmãos, vamos ao passe, conduzido pela nossa irmã Délia.